Olá, boa noite, senhores, boa noite, senhoras, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Esse que vos fala aqui é o Rony, para mais uma live poética da noite, para nossa live, né? Aquela live de segunda-feira, aquela live marota de segunda, né? Com aquelas poesias que a gente sempre gosta, com aqueles poemas, aqueles romances, né? Aquelas leituras necessárias das nossas noites aí de segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Lembrando aí que todos nós somos poetas, todos nós somos leitores. Hoje, leitura minha, né? Galera, é o seguinte, bom, a gente vai fazer algumas leituras hoje. Prometo que hoje teremos surpresa no final, né? A nossa live de hoje, né? Nossos poemas de hoje é dedicado a um autor de muita luta, um grande autor, né? Que, cara, ele é incrível, assim. Eu fiquei pensando, cara, que um dia ele deveria entrar nessas lives, assim, com as suas com seus grandes poemas, cara, porque ele é um cara que, assim, cara, mesmo para quem não compartilha das ideias dele, você tem que sentar e olhar para ele, porque ele é grande, assim, tá ligado? Talvez seja um dos grandes da poesia, um dos grandes do teatro. E aí, assim, né, a ideia é ter que pensar aqui, cara, que seria impossível não lê-lo, né, um dia. Mas, assim, a princípio a gente vai ler Bertolt Brecht para nós, né? O Brecht vai entrar nas nossas poesias hoje, com curadoria da nossa querida Marisa, né? A nossa querida Marisa que nos assiste aqui, né? Marisex, que foi uma grande aluna minha, né? Eu dei aula para ela alguns anos atrás, alguns milhares de anos atrás. E nesses milhares de anos atrás que eu dei aula para ela, né? Ela, tipo, resolveu ir fazer algumas coisas da vida. Entre elas foi estudar letras, né? Ela faz letras na USP. Resolvi fazer letras na USP lá, daí vira e mexe a gente troca uma ideia. E aí eu perguntei pra ela se, cara, se ela gostava de Brecht, alguma coisa assim, né? Pedi pra ela fazer uma curadoria aí de poemas. Ela me trouxe três, né? Três poemas que serão lidos hoje, né? Se você gostar do poema, se você entender que, cara, Brecht é o cara, agradeça a nossa querida Marisa. Ela que escolheu os poemas de hoje, né? E aí a gente começa então com os nossos poemas e eu vou ler na sequência que ela me mandou, né, pra gente poder ler. O primeiro poema é De que serve a bondade? De que serve a bondade quando os bondosos são logo abatidos? Ou são abatidos? Aqueles para quem foram bondosos. De que serve a liberdade quando os livres têm que viver entre os não livres? De que serve a razão quando só a sem razão arranja a comida de que cada um precisa? Em vez de ser só bondoso, esforçai-vos por criar uma situação que torne possível a bondade. E melhor, faça supérflua. Em vez de seres livres, esforçai-vos para criar uma situação em que todos liberte. E também o amor da liberdade. Faça supérfluo. Em vez de serem só razoáveis, esforçai-vos para criar uma situação em que faça da sem razão dos indivíduos um mau negócio. Velho, isso aqui é Brecht. Isso aqui foi Bertolt Brecht, de que serve a bondade, né? E aí a gente tem esse primeiro, né, questionando aí. Assim, e o bacana do Brecht é que, assim, ele é um poeta marxista, né? Ele é um poeta, assim, de linha marxista, mas, assim, que pensa muitas questões do cotidiano, cara, a vida, né, como ela acontece dentro das relações concretas, né? O Brecht é bom nisso, assim. Então, vamos lá pro nosso segundo poema. Nosso segundo poema é chamado Prazeres. Vamos? O primeiro olhar da janela, de manhã, o velho livro de novo encontrado, rostos animados, neve, o mudar das estações, o jornal, o cão, a dialética, tomar duche, nadar, velha música, sapatos cômodos, compreender, música nova, escrever, plantar, viajar, cantar, ser amável. Cara, essas coisas assim são coisas simples. É engraçado que esse poema, assim, quando eu li ele, né, cara, eu notei uma diferença, assim, geralmente o Brecht, ele é muito... Então, e assim, eu tenho a impressão, assim, que ele foi mais suave, mas geralmente nos outros ele bate forte, nesse ele foi mais tranquilo. Vamos aqui aos nossos últimos, o nosso último poema na noite. O nosso último poema não é do Brecht, é do Mário Benedetti. Ela mandou muito numa casa, daí quando eu fui ler, eu adorei, cara. Achei bacana esse poema aqui, mano. Esse
Esse poema aqui é muito bom, cara. Por que cantamos? Mário Benedetti. Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais do que um alvo móvel. Você perguntará por que cantamos. Se nossos bravos ficam sem abraço, a pátria está morrendo de tristeza e o coração do homem se faz cacos. Antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará por que cantamos. Se estamos longe, como um horizonte, se lá ficaram as árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência, se cada despertar um desencontro, você perguntará, por que cantamos? Cantamos porque o rio está soando, e quando soa o rio, soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome seu destino. Cantamos pela infância e por tudo. Porque algum futuro e porque o povo, cantamos porque os sobreviventes. E nossos mortos querem que cantemos. Cantamos porque o grito já só não basta. Já não basta o pranto nem a raiva. Cantamos porque cremos nessa gente, porque venceremos a derrota. Cantamos porque o sol nos reconhece, e porque o campo cheira a primavera, e porque nesse talo e lá no fruto, cada pergunta tem sua resposta. Cantamos porque chove sobre o sulco, e somos militantes dessa vida, e porque não podemos nem queremos deixar a canção se torne cinzas. Cara, isso é do caralho, velho. Mano, isso é poesia pura, assim, cara. Cara, eu pedi brecha pra Marisa, cara. Eu falei, Marisa, manda brecha pra... Porra, velho, escolhe lá, faz a curadoria, vê o que você quer, cara. E aí eu fui dando olhada, aí eu tinha viajado, tinha Mário Benedetti, mas eu nem liguei, assim, falei, mano, não conheço, sabe? Cara, quando eu li essa porra, velho, eu falei, puta que eu pariu, velho. E eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que vai muita da semana passada, assim, sobre, tipo, não desistir. Eu entendo que não é esperança, cara, mas, assim, é uma questão de resistência mesmo, cara. De coisas que a gente precisa fazer para poder sobreviver nesse mundo maluco que a gente vive, assim, cara. Cantar é uma delas. E é isso que o cantar, né, cara, acho que tem vários significados. O Mayakovsky falava sobre isso, cara, no Flauta Vértebra, cara. Flauta Vértebra como flauta da coluna, o cantar do sujeito erguido, cara. Você pega o Mayakovsky, que um dia terá que ter aqui nessa live, cara. Ele é um pouco isso, né? Cantar as nossas coisas, cara. Falar sobre as nossas emoções, sobre aquilo que a gente quer. E aí, no caso do Mário Benedetti, né, como deve ser um italiano, ele deve estar colocando essas questões aí muito, né, da luta, né, do povo, né? O Brecht ele é isso necessariamente, né? O momento que ele vive, o momento que ele escreve ali a Segunda Guerra Mundial, o nazismo e tal. O Benedetti não deve estar distante pelo tom que ele está colocando, não conheço nada, tô lendo porque a Marisa me mandou aqui os poemas, mas assim, eu acho que tá nesse tom, cara. E sei lá, né, cara, acho que se a gente tem um problema ali no século passado, no começo do século passado, no nazismo, você tem ali um fazer morrer, né, para usar uma expressão sociológica e filosófica sociológica, o fazer morrer, o nazismo, o fascismo e tal. Hoje a gente tem um deixar morrer, né, cara? Essa gestão da vida e gestão da morte é deixar morrer. Cara, tipo, estão deixando a gente morrer aos montes aí, cara. A gente tá morrendo aos montes. Ninguém nem tá preocupando, acho que é ao contrário, estão pensando em matar mais, assim, deixar morrer mais. E, cara, toda vez que eu leio um poema como esse, assim, me instiga alguma coisa de que, cara, é necessário resistir, cara, cada vez mais. É preciso ser inteligente, cara, é preciso ser inteligente. É preciso olhar as coisas com cuidado, assim. E sempre olhando para situações como elas são, cara, ou como elas deveriam ser, ou como a gente quer que elas sejam. Pelo menos isso, né, cara? Falei pra vocês que no finalzinho tinha uma surpresa, né? E tem sim uma surpresinha aqui no final. Pra quem não sabe, ontem foi dia de luta contra a homofobia, né? Pra quem é gay, embora eu não me olho com identidade, coisa do tipo, eu tento fugir das identidades aí, cara. A questão não é se é gay ou hétero ou homo, tal. Mas assim, eu acho que assim, a nossa liberdade daquilo que somos, ela é necessário que se coloque, né? E aí, pensando nisso, como homenagem a dia de luta contra a homofobia, eu resolvi tirar um texto hoje que é exatamente de um cara que era homossexual, né? De um cara que escreveu e passou a vida inteira reprimido, cara. E, cara, nos livros dele, né? E aí, num livro específico, acho que foi o único que eu li dele, o Retrato de Dorian Gray, né? Do Oscar Wilde, né? Você percebe, assim, cara,
que, cara, é uma luta intensa, né, contra tudo aquilo que é imposto. Né, o livro dele, o Retrato do Dorian Gray, é um pouco isso, assim, você vê o Oscar Wilde escrevendo. E ele foi preso, ele sofreu várias coisas, cara. Talvez ele seja de fato um dos caras que represente muito essa luta, né, cara, contra todas essas questões, né, a moral, né, que a heteronormatividade que chega a todos nós, né, que de certa forma a gente cresce, reproduz e tal. E assim, eu acho que é necessário a gente se colocar nesse ponto, e eu acho que reproduzir coisas afirmando certos pontos de vista em que o outro ele é diferente de mim, mas isso não me incomoda, cara, ou isso não atrapalha nem um pouco a minha vida, cara. Isso não é intransigente quando passa por mim. Ao contrário, estamos todos em trânsito, a gente vai se encontrar. Mas se encontrar não é necessariamente a gente precisa trocar a bandeira dele, não necessariamente vai afetar a minha, cara. Ao contrário, elas se unem, cara. Eu não preciso ser intransigente, assim. Eu acho que o trânsito é complicado. E eu acho que, assim, é uma bandeira que uma bandeira que eu apoio, assim, cara. Eu acho que sim, a gente tem que lutar contra a homofobia, transfobia e todos os... um certo número de fobias identitárias aí, cara. Não, à toa que talvez o meu autor preferido aí da sociologia, da filosofia, seja o Foucault, né? O Foucault é engraçado, ele tem uma história muito boa para contar, assim, e por que, de certa forma, ele tomou certas posições que muita gente não entende até hoje, né? Na década de 60, né, quando ele fazia parte do PCB, Partido Comunista, ou PCF, Partido Comunista Francês, ele fazia parte, tal, tudo, lutava, daí o pessoal olhava para ele e para a homossexualidade dele e dizia, cara, essa sua homossexualidade, ele é fruto de um comportamento burguês, cara. E ele se ofendia com isso, porque ele achava que não, cara, aquilo era dele, é uma escolha de liberdade dele, cara. Pra gente ver que até as lutas que nós fazemos, em algum momento, elas se tornam retrógradas. Por isso que é bom sempre se olhar muito e se perceber muito nisso, nos lugares onde a gente tá. Por isso eu resolvi ler Oscar Wilde pra gente hoje, cara. Necessário. Um autor extremamente necessário. Vamos lá? Influenciar uma pessoa é dar-lhe a nossa própria alma. O indivíduo deixa de pensar com seus próprios pensamentos ou de arder com suas próprias paixões. As suas virtudes não lhe são naturais. Os seus pecados não lhe existe tal coisa. São tomados de empréstimo. Torna-se eco de uma música alheia ou ator de um papel que não lhe foi escrito para ele. O objetivo da vida é o desenvolvimento próprio, a total percepção da própria natureza. É para isso que cada um de nós vem ao mundo. Hoje em dia, as pessoas têm medo de si próprias. Esqueceram a maior parte de todos os deveres, o dever para consigo mesmo. É verdade que são caridosas, alimentam os esfomeados, vestem os pobres, mas suas próprias almas morrem de fome, estão nuas. A coragem desapareceu, a nossa raça e nosso calhar nunca tivemos realmente. O temor à sociedade, que é a base moral, e o temor a Deus, que é o segredo da religião, são duas coisas que nos governam. Galera, a nossa live poética foi isso. Foi em cima dessas questões aí. Primeiro Brecht, Mário Benedetti, que eu fui surpreendido. Me jogaram aqui no colo, falaram, leia, fique à vontade, meu amigo. Né? E algo que eu escolhi, assim, em nome das nossas lutas, né, cara? Que eu acho que é necessário, assim, que a gente se alie, que a gente dê as mãos e trabalhe junto aí, todo mundo, cara. Mário Benedetti e Oscar Wilde. Cara, são três grandes aí pra gente poder pensar junto e trabalhar junto. Galera, agradeço aí vocês terem acompanhado. A nossa live, ela sempre acontece todo dia às 8h02. Né? Hoje comigo aqui, com o Rony, com vocês. Na terça-feira a gente tem a nossa querida Tamires. Na quarta a gente tem o nosso querido Alex, nosso grande Alex. Na quinta tem a nossa querida Verônica, cara. A sexta-feira tá livre. Se algum de vocês aí presente falar, porra, velho, eu gostaria de fazer uma live. Cara, isso aqui é um coletivo de pessoas que, cara, se compartilham, se assistem. E, cara, não tem pretensão nenhuma. Ela foi feita pra quarentena aí, pra gente poder colocar mais poesia na nossa vida, pra gente trocar a poesia, ouvir poesia do outro, ouvir texto do outro, cara. Conhecer coisas que talvez a gente não conheça. Cara, eu tenho conhecido muita coisa. Na quarta-feira passada, o Alex leu um mano, cara. Puta, eu achei fantástico, assim, Alex. Caralho, que poema foi aquele, Alex? Mano, muito bom. Você trouxe um autor muito bacana. Não lembro de cabeça agora. Mas foi bem bacana, assim, cara. Beleza, galera? Beijo, fica com Deus todo mundo aí. E até a próxima segunda. Não esquece, amanhã Tamires, quarta Alex, quinta VV. Beleza, galera?